Bem, estamos fazendo nessa série, essa reflexão, a Copa da Vida, rumo à eternidade, e estamos então nesse momento aproveitando a deixa da Copa do Mundo, não de trazermos meras informações sobre esse evento internacional à nossa igreja, mas sim tomando como ponto de partida esse evento para trazermos então reflexões bíblicas para a nossa vida. Então hoje refletiremos nesse texto e faremos a leitura do Salmo de número 46. Assim diz a palavra de Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Amém. Então, meus irmãos, como estávamos conversando aqui no início, a ideia dessa nossa série de reflexões é pegarmos como ponto de partida eventos que aconteceram nesse evento tão importante aqui da Copa e trazermos como reflexão bíblica e prática aqui para a nossa vida. Bom, eu não sei se todos acompanharam, mas a pior zebra que de fato aconteceu nessa Copa foi o Brasil ter sido eliminado. E talvez uma segunda grande zebra foi a França. Quem ia imaginar que a França não ia para a final, nem ia ganhar o terceiro lugar na Copa. E nós tivemos ontem, de maneira específica, um placar bem adverso, que foi a grande favorita, talvez, dessa Copa, ter tomado ali 6 gols da Inglaterra. Bem, isso é somente um ponto de partida para nós refletirmos também sobre as nossas vidas, uma vez que esses placares adversos também sobrevêm sobre nós. Quem aqui nunca passou por um problema, talvez no seu trabalho, uma crise ali do ponto de vista do emprego, onde você talvez não se sentia valorizado o suficiente, talvez você não sentia que tinha a remuneração que você mereceria ali no seu trabalho. Quem talvez nunca passou por um placar adverso na vida conjugal, talvez uma dificuldade com o filho, com uma filha, uma luta com o marido, com a esposa. Quem nunca passou por um placar adverso na vida espiritual, talvez um momento de sequidão, um momento de frieza espiritual, dificuldade de ler a Bíblia e orar. Então esses placares adversos, eles de fato acontecem também sobre a nossa vida. E a pergunta à luz desse Salmo de número 46 o que nós devemos fazer, então, diante dos placares adversos da nossa vida? Bem, para isso, então, nós vamos relembrar aqui do contexto de Judá nessa época. Aqui diz que o Salmo ele foi escrito pelos filhos de Corá. Os filhos de Corá, eles eram um grupo de levitas que, dentre várias responsabilidades, eles cuidavam do louvor ali no templo. E das suas atribuições, a gente traz aqui, como de fato foi feito no Salmo de número 46, a elaboração de cânticos, de salmos, para conduzir o povo de Deus na adoração. Então, um dos salmos que foram feitos foi esse Salmo de número 46, que fala de um grande momento sobre a vida do povo de Judá. Então imagina que esse grupo de levitas, eles deveriam fazer alguns cânticos e nada mais
adequado do que fazer um cântico que refletia um dos maiores momentos da vida de Judá, e é esse momento aqui importante que se refere a esse Salmo de número 46. O contexto histórico ali vai estar em 2 Reis, capítulo 18 e 19. Nós não vamos ler aqui todos os versículos, mas você pode conferir lá depois. E o contexto é 2 Reis, capítulo 18, um grande exército cerca Jerusalém. Esse grande exército, a gente não sabe quantos homens de fato eles eram, mas o anjo do Senhor, em 2 Reis capítulo 19, foi enviado para matar esse grande exército, e lá vai falar que era composto no mínimo de 185 mil homens. Bom, diante desse grande cerco, e o rei Ezequias era o rei ali da época, faltava de maneira bem clara e objetiva ali da capacidade do exército de Judá de se defender. Existe de certa forma, uma gozação que o rei da Síria fez com Ezequias, lá em 2 Reis capítulo 18, 23, falando que, olha, eu vou te dar aqui cavalos para você e você não vai conseguir montar um exército para montar 2.000 cavalos que eu vou oferecer para você. A gente não sabe de fato quantos soldados que Ezequias ele tinha ali para defender a sua cidade, mas segundo estimativas ali da época, a cidade de Jerusalém contava com cerca de 25 mil pessoas, a quantidade total de habitantes. Então, talvez 2.000 homens seja um número de fato pequeno, mas com certeza o exército de Israel ali não contaria com mais de 5.000 homens. Então você pensa numa cidade, que é o contexto aqui, uma cidade sitiada por quase 200.000 homens, uma cidade de Senador Canedo, composta de homens treinados, homens valentes para a guerra, e você estando sitiado então com cerca de 5.000 homens. Então esse placar adverso, esse contexto de tribulação que vai se referir esse Salmo de número 46. E antes da gente entrar aqui nele, a gente tem que perceber que essa luta, esse cerco que se refere a 2 Reis capítulo 18 e 19, não foi a primeira luta da vida de Ezequias. E aqui a gente tem um relato histórico que foi feito pelo próprio Senaqueribe. E um dos grandes achados arqueológicos, chamado de Prisma de Senaqueribe, feito em 690 a.C., está escrito literalmente assim: quando Ezequias o judeu não se submeteu ao meu jugo, eu levantei cerco sobre 46 cidades fortificadas, fortalezas muradas, e sobre os incontáveis pequenos vilarejos e suas vizinhanças, e eu os conquistei. Então, qual que é o contexto desse Salmo de número 46? Já existiu uma campanha militar, Ezequias perdeu a princípio todas essas lutas, cerca de 46 cidades, se a gente for levar crédito o que Senaqueribe deixou escrito, mas a Bíblia deixou claro já que existiu essa batalha pretérita. Agora, esse grande exército de 200.000 homens cerca uma cidade, a cidade de Jerusalém, com poucos soldados, e existe uma possibilidade do povo de Judá deixar de existir, de tanto Ezequias quanto o povo de Deus todos morrerem ali naquele momento. Então é nesse contexto de placar bastante adverso, de derrotas pretéritas, de uma grande possibilidade de derrota nesse momento, de certa maneira da extinção do povo de Deus, é que esse grande salmo ele foi escrito. E como nós comentamos no início, esses placares adversos também acontecem sobre a nossa vida. Essas grandes lutas, esses momentos de tensão em vida espiritual, na vida familiar, na vida profissional. E quais as lições então que esse salmo ele deixa para a nossa vida? Então, em primeiro lugar, nos versículos de número 1 a 3, nós devemos entender e nós devemos focar os nossos olhos em quem é o nosso defensor. Então, no versículo de número 1,
Nesse salmo diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Bom, eu creio que ao explanarmos aqui sobre o contexto, deixou bem claro que para nós que o contexto é de uma tribulação bem grande. E é o significado de fato dessa palavra. Essa palavra traz a ideia, ou ela é derivada de uma raiz que significa amarrado, apertado, encurralado. E era de fato essa expressão que representava a situação de Judá naquele momento, de tribulação, de aperto, de encurralamento diante dos inimigos. E esse versículo de número 1 diz então que existe um momento de nós olharmos no meio das nossas tribulações para quem Deus é. E aqui o salmista vai falar 4 coisas aqui sobre quem Deus é. Deus, ele é refúgio, Deus, ele é fortaleza, Deus, ele é socorro e Deus, ele é presente. A palavra refúgio, ela representa aquele local que você vai se esconder em momentos de grande tempestade. Então imagina que está tendo uma grande chuva e você vai esconder num refúgio. É isso que significa essa palavra. E a palavra fortaleza, ela traz um outro significado também, porque traz a ideia de algo que é forte, de uma segurança fortificada. Então, Deus, ele deve ser aquele local para onde eu vou quando eu tenho medo. Mas não é aquele local trivial, uma vez que lá é a grande fortaleza fortificada que eu tenho na minha vida. Ele é socorro também, e aqui o significado da palavra faz referência ao exército que porventura poderia ir socorrer Ezequias naquele momento. Então, diante do cerco ali daquele grande exército de 200 mil homens, qual seria a nação ou o exército que iria socorrer a nação de Judá? Então Deus, ele é o exército que traz esse reforço. E Deus também, ele é presente, trazendo o significado da palavra de algo que pode ser encontrado. Isso significa então que na luta, na tribulação, Deus, ele é aquela pessoa altamente encontrável, alguém que pode ser achada, alguém que pode ser buscado. Meus irmãos, o que isso significa de maneira prática aqui para nós? Significa que na tribulação existe sim aquele momento de nós fazermos a conta, de nós olharmos o grande exército e nós olharmos que nós não temos a capacidade de superar. O que seria 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 homens contra o exército de quase 200 mil? Então existe sim o momento de nós fazermos a conta. Mas existe também na tribulação aquele momento de nós olharmos para quem Deus é. Existe o momento de nós analisarmos e percebermos que nós não somos suficientes e capazes para resolver aquele problema, mas existe o momento, e esse é o momento mais importante, que se refere a esse salmo de número 46, aquele momento para nós olharmos de fato para quem pode resolver aquele problema, para quem pode resolver aquela tribulação, para quem pode resolver aquele placar adverso. E esse alguém é Deus. Então, o grande desafio nesse versículo de número 1 aqui do Salmo de número 46 é nós, de certa maneira, abrirmos mão de tanto que nós somos fortes, capazes e competentes para resolver um problema familiar, um problema profissional, um problema espiritual, e nós olharmos para Deus e entendermos quem Deus é e tudo o que Ele pode fazer em favor de nós, da sua igreja, em favor do seu povo. E esse é o desafio, então, para você entender. Não sei se você entrou aqui hoje com um problema em alguma dessas esferas, ou talvez em outra, mas eu posso ter certeza que se você não está passando por um desafio, você ainda vai passar, porque isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa existência. E Deus, ele deixa que isso aconteça, para que vez ou outra nós possamos ser relembrados da nossa limitação, o quanto nós somos incapazes de gerir de maneira plena e completa as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, no meio das tribulações, dos desafios,
nós devemos olhar para Deus e quem Ele é. E aqui o salmista diz claramente que Deus ele é refúgio, fortaleza, Deus ele é socorro e Deus ele é presente. Meus irmãos, há uma segunda lição que nós aprendemos aqui, agora nos versículos de número 4 a 6, é que nós podemos sim experimentar paz no meio do caos. No meio desse contexto adverso, no meio desse placar adverso, nós podemos sim experimentar paz. É o que diz o versículo de número 4, quando diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Bem, esse versículo, se você olha para ele, você pode achar de certa maneira estranha, porque de fato em Jerusalém não tinha nenhum rio. Então esse versículo ele faz referência a quê? Que rio é esse que está no meio da cidade de Deus, ali Jerusalém? Eu vou pedir paciência aqui para os irmãos, para que de maneira objetiva nós possamos explicar o que de fato significa esse rio. As grandes nações do mundo antigo, todas elas prosperaram à margem de grandes rios. Se você for olhar o povo egípcio, o povo babilônico, todos eles prosperaram à margem de rios e rios grandes. E aqui você tem Jerusalém, que não foi edificada à margem de um rio, mas ela foi edificada em cima de uma montanha, em cima de uma colina. Isso trazia uma certa dificuldade aqui para o povo nesses momentos de cerco. Quando essa cidade for sitiada, de onde eles vão pegar a fonte de água para abastecer aquela cidade? E aí é que veio, em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 30, uma das maiores obras de engenharia que foi feita naquela época. E naquela época existia uma fonte de água chamada de Gion, como diz o mesmo texto, só que ela era fora das muralhas de Jerusalém. O que Ezequias fez em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 30? Ele fez cerca de 530 metros numa obra para escavar ali dentro da rocha e trazer aquela fonte de água para dentro da cidade. Então, se você, assim como Senaqueribe sitiou a cidade com cerca de 200 mil homens, se você fosse olhar de fora, aquela cidade, você iria imaginar que aquela cidade estaria numa situação desesperadora, porque ela não tem fonte de água para alimentar aquela cidade. Só que existia um rio oculto, um rio que passava por dentro da rocha e alimentava aquela cidade. E é essa referência que o versículo 4 faz, é desse rio oculto. E o salmista aponta para que esse rio oculto, ele se refere à própria figura de Deus nas nossas vidas. O que isso significa, querido irmão e querida irmã, aqui de maneira bem prática e objetiva? Significa que existem muitas dificuldades e tribulações que talvez as pessoas vão olhar de fora para a sua vida e talvez eles possam dizer, ora, ele não tem capacidade de gerir essa crise familiar. Ela não tem capacidade e ele não vai conseguir sair dessa crise no seu trabalho. Ela está tão preso nesses problemas espirituais, no pecado, que ele não vai conseguir sair. Assim como Senaqueribe sitiou aquela cidade, e com certeza ao olhar aparentemente que não existia uma fonte de água sobre ela, ele com certeza imaginou que aquela cidade cairia em pouco tempo. Mas existia um rio, versículo 4, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Então a referência no versículo 6 e 7 é justamente essa. Bramam nações e reinos se abalam. Então, o contexto fora de Jerusalém era um contexto conturbado de nações e reinos brigando. Versículo 7 diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, no meio daquela situação de tribulação
e existia aquele rio oculto que abastecia a cidade e que deixava ela em paz e em segurança. E aqui novamente, querido irmão e querida irmã, fica o grande desafio para nós. Quem é o rio que te sustenta? Você, no meio das lutas e das tribulações, você tem esse rio oculto que te alimenta, e esse rio oculto faz referência à própria presença de Deus nas nossas vidas. Então, de fato, foi isso que sustentou o povo de Deus, e de fato é isso que nós precisamos nas nossas vidas. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz um texto que é muito importante para nós nesse contexto, uma vez que lá fala que Jesus Cristo, ele sofreu e ele foi tentado em tudo, para que ele fosse capaz de socorrer aqueles, fazendo referência a nós, que somos tentados e sofremos também. E com isso nós entendemos que, de fato, o que nós precisamos é da presença de Deus, e se nós olharmos para Jesus Cristo, nós lembramos que tudo que nós podemos passar, Ele já passou, e Ele passou para nos socorrer, e para nos socorrer para que nós possamos também abençoar a vida das outras pessoas. Então, querido irmão, querida irmã, no meio desses placares adversos da vida, como nós tivemos ontem na Copa do Mundo, mas nós temos também os nossos placares adversos. Como que esse salmo ele nos ajuda? Ele nos ajuda em primeiro lugar porque nós devemos olhar para quem Deus é, refúgio, fortaleza, socorro e presente, e ele nos ajuda também nos lembrando que o rio oculto, o rio que nos sustenta, muitas vezes ele não é visível, mas ele faz referência a Deus e a presença dele na nossa vida. Então você imagina aquela cidade de 25 mil homens, você imagina um exército de 200 mil cercando aquela cidade, você imagina a situação caótica que não seria, mas aquela cidade ela poderia experimentar a paz no meio daquele caos, porque a presença de Deus, fazendo referência a esse rio, sustentava e alimentava aquela cidade. Em terceiro e último lugar, além de nós estarmos atentos por esses dois elementos, no versículo número 8, nós devemos estar atentos também para o fato de que existe somente um que dá o apito final para o término das tribulações e dos desafios da nossa vida. Então no versículo 8 diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que a assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E aqui faz referência, você vai se lembrar que aquele cerco ele se encerrou em 2 Reis capítulo 19, quando Deus enviou o anjo do Senhor e acabou com aquele grande exército. Mas aqui, focando no versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Querido irmão e querida irmã, talvez o que nós mais precisamos no meio dessas grandes tribulações é fazer o que essa primeira palavra do versículo 10 diz: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra aquietar, ela é derivada de uma palavra que traz a ideia de soltar, de relaxar as mãos. E aqui, se você traz referência ao contexto de guerra, onde os soldados estão tensos, segurando a espada com toda a força, preparados para a guerra que poderia acontecer em qualquer momento, Deus fala para aqueles soldados tensos que estavam pressionando as suas espadas, as suas lanças, os seus arcos, com toda a força: relaxe a mão, solte a mão e saibam que eu sou Deus. Uma outra referência importante aqui é quando diz: sou exaltado entre as nações. E essa também é uma lição importante, porque nós muitas vezes temos a tendência de medir quem Deus é
através dos nossos sofrimentos. Nós temos muitas vezes a tendência de tributarmos características ao que Deus é através daquele momento de tribulação que sobrevém sobre a nossa vida. Mas nós somos lembrados que Deus, Ele é exaltado sobre todas as nações. Deus, Ele é exaltado na terra porque é Ele quem governa tudo. E nós, de fato, não podemos deixar isso passar dos nossos olhos. Deus, Ele é exaltado na nossa tribulação, mas Deus, Ele é exaltado em tudo e sobre tudo e todos, porque Ele não perde nada do seu controle. E se nós soubermos disso, e se nós nos apoderarmos dessa verdade pela fé, creio então que nós vamos conseguir com mais facilidade fazer o que diz o versículo número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Querido irmão, querida irmã, eu não sei qual que é a luta que talvez você tenha experimentado na sua vida. Como nós comentamos no início, esses placares adversos, eles acontecem. Eles acontecem e talvez pode estar acontecendo com você nesse exato momento. Talvez você pode estar tomando uma goleada de 6-0 hoje. Se você não está tomando essa goleada hoje, você vai tomar um dia. Tenho certeza disso, assim como vai acontecer comigo. E qual é o desafio principal para a gente? É a gente saber quem Deus é, que Ele é exaltado sobre tudo e que Ele vai ser exaltado nesse meu momento que está acontecendo hoje. Porque Ele é Deus. E muitas vezes o que nós precisamos fazer é justamente isso. Aquiete. Então, tire a tensão, tire a tristeza, tire o nervosismo, olhe para Deus, olhe para quem Ele é e se aquiete. E veja Ele fazendo também a obra na sua vida. Caminhando aqui para o encerramento, eu queria relembrar para vocês e aqui comentar algumas últimas informações importantes, que a primeira vez que o salmista cita o nome de Deus é no versículo 11. E aqui, como já foi dito várias vezes, existem várias palavras que significam Deus ali no hebraico. E toda vez que o salmista usa a palavra Deus, é aquele termo genérico, Elohim. Elohim é o termo de Deus genérico que qualquer povo utiliza. E aqui no versículo 11, é a primeira vez que o salmista ele usa o termo Yahvé, que é o nome de Deus, é o Deus da aliança, o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e Jacó. E aqui então no versículo 11, quando ele diz isso, ele está querendo falar também para mim, para você, que aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você tem que saber quem é esse Deus. Você tem que saber que esse Deus que está com você no meio das lutas e dificuldades é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus que esteve com Davi, é o Deus que esteve com Paulo, é o Deus que esteve com João, e aquele mesmo Deus que está com você também é o Deus da aliança, que promete jamais abandonar o seu povo. Então ele diz no versículo número 11, Yahvé, o Senhor dos exércitos está conosco. E aqui, reforçando essa ideia, ele diz, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, caminhando com essa conclusão de que aquietai-vos de fato e sabei que Ele é Deus e Ele é exaltado nas nações. Deixando 3 aplicações práticas aqui para nós encerrarmos a nossa reflexão. Talvez, querido irmão, o que você está precisando hoje? Talvez você está precisando se reconectar com o rio, aquele rio secreto que ninguém vê. Talvez hoje você está precisando ter aquele momento com Deus que ninguém percebe o que Jesus disse do seu jardim secreto, do seu momento de leitura da Bíblia, do seu momento de oração. Porque se nós estamos falando isso tudo o salmista dizendo que o povo de Deus fez, que olhou para Deus, o povo de Deus sabe quem Deus é, que Deus é refúgio, que Deus é fortaleza, que Deus ele é socorro e que Deus ele é presente. Talvez o que você precisa hoje, então, é se reconectar a esse rio. Eu não sei como está a sua vida de leitura da Bíblia, a sua vida de oração, mas eu quero te dizer, à luz desse salmo, é que quando nós nos desconectamos desse rio,
esse momento de tribulação, eles ficam muito mais difíceis. Fica muito mais complicado passar por esses problemas adversos. E eu seria ousado o suficiente para dizer que, à luz da palavra de Deus, Deus muitas vezes permite que nós tomemos uma goleada na vida, para que você e eu possamos lembrar que nós não somos nada, para que eu e você possamos lembrar que a gente precisa estar junto desse rio invisível, esse rio que muitas vezes ninguém vai ver. Talvez as pessoas possam olhar para a sua vida e falar: você não dá conta, você não consegue, mas se você tiver com esse rio secreto, você vai conseguir sim. E talvez nessa manhã você está precisando se reconectar com esse rio, com a presença de Deus invisível na sua vida. Talvez nessa manhã você está precisando soltar a espada. Talvez você está tentando lutar muito. Talvez você está confiando demais nas suas forças. Talvez você se ache muito capaz e muito competente. E de fato nós precisamos lutar. Mas existe momento sim para largarmos a espada. Existe momento sim para confiarmos. Existe momento para parar de lutar e buscar essa grande reconexão com esse rio invisível que representa a palavra de Deus. Talvez você está precisando disso hoje. Talvez você precisa parar de confiar na sua expertise, na sua força, nos seus instrumentos, e talvez você precise largar a espada e confiar mais em Deus. E por último lugar, talvez nesse momento, nesse dia, nesse placar adverso da sua vida, você está precisando olhar para o apito final. Você está precisando olhar e ter a certeza de que existe alguém que tem a decisão final sobre tudo. E esse alguém não é você que decide, não são as adversidades, mas tem o juiz que dá o apito final. E aqui, fazendo referência novamente à caçoação que o rei Senaqueribe fez a Ezequias em 2 Reis. Então, Senaqueribe, por mais forte e poderoso que ele era, e sim ele tinha um exército mais poderoso ali da época, por mais que ele sentia poderoso e por mais que ele sentia que a vitória já estava garantida, o que era 4, 5 mil homens contra um exército de 200 mil, de fato não era nada. Mas ele não tinha a palavra final. Não era ele quem decidia o fim da história do povo de Deus. E é isso também que acontece sobre minha vida, sobre sua vida. Não são as adversidades que têm a palavra final, não é você que tem a palavra final, não é ninguém, mas é Deus, é Ele que tem a palavra final no meio das nossas adversidades. Então talvez você está precisando olhar e se apoderar dessa verdade pela fé, de que Deus, Ele sim, pode trazer uma palavra final e talvez você esteja precisando confiar nisso.